Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, o Senhor escolheu outros 72 discípulos e os enviou 2 a 2 na sua frente, a toda a cidade e lugar aonde ele próprio devia ir. E dizia-lhes: a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, pedi ao dono da messe que mande trabalhadores para a colheita. Eis que vos envio como cordeiros no meio de lobos. Não leveis bolsa, nem sacola, nem sandálias, e não cumprimenteis ninguém pelo caminho. Em qualquer casa que entrardes, dizei primeiro: a paz esteja nesta casa. Se ali morar um amigo da paz, a vossa paz repousará sobre ele, e se não, ela voltará para vós. Permanecei naquela mesma casa, comei e bebei do que tiverem, porque o trabalhador merece o seu salário. Não passei de casa em casa. Quando entrardes numa casa e fordes bem recebidos, comei do que vos servirem, curai os doentes que nela houver, e dizei ao povo: o reino de Deus está próximo de vós. Mas, quando entrardes numa casa e não fordes bem recebidos, saindo pelas ruas, dizei: até a poeira de vossa cidade se apegou aos meus pés, sacudimos contra vós. No entanto, sabei que o reino de Deus está próximo. Eu vos digo que, naquele dia, Sodoma será tratada com menos rigor do que essa cidade. Os 72 voltaram muito contentes, dizendo: Senhor, até os demônios nos obedeceram por causa do teu nome. Jesus respondeu: eu vi Satanás cair do céu como relâmpago. Eu vos dei o poder de pisar em cima de cobras e escorpiões e sobre toda a força do inimigo, e nada vos poderá fazer mal. Contudo, não vos alegreis, porque o Espírito vos obedece. Antes, ficai alegres, porque vossos nomes estão escritos no céu. Palavra da salvação. O reino de Deus está próximo de vós. Esse anúncio do Evangelho é desde o início. Jesus já, quando na sua vida pública, o início da sua vida pública, ele: convertei-vos e crede no Evangelho. Convertei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Jesus envia esses 72 discípulos para uma evangelização, porque Jesus ele não conseguia, não ia conseguir ir em todos os lugares. Ele enviou os 72 com ordem e mandato, dizendo para que o povo se convertesse e voltassem para o Senhor. Esse é o anúncio essencial e principal do Evangelho. Nunca vai envelhecer. Precisa ser sempre novidade em nossa vida e nossos corações. Nós precisamos viver sempre nessa eminência de que Deus virá. Jesus Cristo virá na sua segunda vinda, e por isso que nós precisamos estar preparados. Se você tivesse que se apresentar hoje ao Senhor, você estaria preparado? O que você ia apresentar a Jesus? Isso aqui precisa sempre ficar vivo em nossos corações, porque não podemos perder o reino dos céus.
nós caminhamos nessa vida com tudo que acontece, no meio das dificuldades, no meio dos problemas, nos meios da vida dura que alguns têm. O objetivo nosso é chegar aos céus. Que você não perca de vista isso e que você não perca o reino dos céus. Jesus é misericordioso, Ele vai me dar no final. Você precisa se preparar para ganhar. Você precisa se esforçar para ganhar. É dado, mas só você tem a capacidade de adquirir. Por isso precisamos nos esforçar e viver como esse povo que recebeu este anúncio, com todas as dificuldades. Jesus foi narrando aqui, porque a exigência da missão, da evangelização é para mim, é para você. Você que encontrou Jesus, você que experimentou Jesus em sua vida, não pode ficar para si mesmo. É preciso falar para mais pessoas, precisa anunciar. Anunciar com palavras, anunciar com a vida, anunciar com o testemunho. E além de tudo, nós precisamos, em primeiro lugar, que esse reino aconteça em nós. Aconteça na sua família, aconteça você que é casado aí, que está no encontro para casais. A vida de vocês precisa ser alicerçada no Senhor. Vocês precisam levar Deus para a casa de vocês. Sei que tem situações difíceis, sei que hoje o povo só fala mais em separação, está com dificuldade e não consegue enfrentar, aí já pensa em separar. Nós precisamos levar Deus para a nossa casa. Às vezes o casal fica com dificuldade no casamento porque não tem Deus em primeiro lugar. Não rezam juntos, não fazem nada juntos em relação a Deus. E cada um vai vivendo a sua vida particular. Deus é o centro e deve ser o centro da sua vida. Por isso que os apóstolos, esses discípulos, foram anunciar. E aí o Senhor fala, a messe é grande, mas os trabalhadores são poucos. Por isso que você precisa ser esse primeiro a anunciar. A urgência da missão não permite distrações. E não permite atrasos. Por isso que o Senhor vai falando, não leveis bolsa, não leveis sacola nem sandálias. Não fiquem preocupados em cumprimentar as pessoas. Só cumprimento normal, a paz esteja nesta casa. Porque não permite atrasos, lentidão. O mundo que nós estamos vivendo hoje, uma evangelização em massa. Ou as pessoas ouvem o evangelho, mas não se convertem. Ouvem o evangelho, mas não querem mudar de vida. Ouve o evangelho, mas está cômodo do jeito que está, indo à Santa Missa ou fazendo alguma coisa em relação a Deus. Quando você ouve a evangelização, este anúncio, precisa mudar toda a sua vida, a partir do seu entendimento, da sua inteligência, da sua razão, dos seus sentimentos e principalmente o seu interior precisa mudar. A evangelização é deixar que Cristo aconteça em minha vida, em todo o meu ser. O reino de Deus precisa acontecer em primeiro lugar dentro de mim. Se você que é o evangelizador, você que é o missionário, você que vai anunciar, não é o primeiro a estar totalmente envolvido na graça de Deus.
Não é? O primeiro está envolvido totalmente com a presença do Senhor. Vai tocar em que coração? Porque o primeiro coração a se deixar ser tocado pela graça de Deus, pela presença do Senhor, e o reino acontecer, é o meu, é o seu. É você que está escutando. É você que é o católico, é você que é o cristão, é você que é o primeiro que precisa ser, a exemplo desses 72, sair para dizer: eu encontrei a Cristo, a minha vida transformou e eu o amo. Mas, às vezes nós ouvimos o anúncio, porque nós queremos comodidade, queremos segurança e queremos ficar, muitas vezes, bem visto pelos outros. Então, um católico no meio de uma multidão se torna a mesma coisa. O católico em um trabalho onde não há as pessoas que não seguem a Cristo e você segue, você fica tipo apagado, não testemunha, faz o que todo mundo faz. A evangelização precisa acontecer, em primeiro lugar, pelo nosso testemunho de vida. Ah, mas os outros não vivem. Problema dos outros, a questão é sua. Você está vivendo? A sua vida transmite essa presença ativa e viva de um Deus que você diz assim: eu adoro, eu amo, Ele é o Senhor da minha vida. É exigente, mas precisamos seguir a meta. Qual é a nossa meta? O reino dos céus. E que muitas pessoas, encontrando a Cristo através de você, elas sejam salvas também. Isso é para mim, isso é para você. E quando os apóstolos começam a anunciar, por isso que Jesus fala que não precisa levar nada como segurança, levarão somente a paz, a mansidão do Senhor, levarão o anúncio que o reino de Deus está próximo. E Jesus diz: quem não aceitar a presença, quem não aceitar a paz, será condenado. E o jeito de condenação e de renúncia que não aceitar o Evangelho é sacudir a poeira daquela cidade. A boa nova precisa ser anunciada. Por isso que a primeira leitura, na alegria da presença do Senhor, Isaías vai dizer: alegra-te, exulta, Jerusalém. E São Paulo, o que importa é o novo, é a nova criatura que somos. Não importa se existem leis ou coisas velhas do passado, importante é que você seja uma criatura nova em Jesus Cristo. Isso que faz nova todas as coisas. O reino de Deus está próximo de vós. Cristo faz parte da sua vida no todo. Na sua casa, dentro de você. Pode-se dizer de você que está me ouvindo que você é uma pessoa que pertence a Jesus? Por atos, palavras, ações e testemunho? Que o Evangelho, em primeiro lugar, aconteça em nossas vidas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo da Canção Nova em um só lugar. Canção Nova Play.